Bem-vindo ao podcast da Valoricast. Hoje nós estamos aqui com Luiz Henrique. O Luiz Henrique tem 18 anos de experiência na área de vendas e desenvolvimento de negócios e ele lidera iniciativas de data e AI na Google. Hoje o episódio está imperdível porque nós vamos falar sobre vendas em tecnologia, prospecção de alto impacto e liderança comercial em grandes empresas e como se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. Bem-vindo, Luiz. Obrigada pela sua presença. É uma honra recebê-lo aqui. Fico muito feliz com a sua presença aqui. Afinal de contas, acompanho a sua história, acompanho a sua jornada. E assim, é incrível ver você cada vez mais se transformando com todo esse processo de vendas que vem se transformando todos os dias. Hoje mais rápido, né? Desde quando a gente iniciou o processo, ele era um pouco mais lento, mas hoje ele é bem mais ligeiro. Me conta um pouquinho para o pessoal, para os nossos ouvintes, um pouco da sua história, de onde você vem, como é que você começou, como é que você caiu nesse mercado de tecnologia loucamente aqui de São Paulo. Me conta. Sim, claro, sem dúvida. É muito louco pensar sobre isso, né? Porque assim, eu sempre brinco que eu vim do mundo mais analógico, né? Daquele mundo, digamos, onde era muito comum a gente fazer aquela venda porta a porta, né? O door to door. Onde muitas vezes não existiam, por exemplo, ferramentas ou tecnologia para que a gente pudesse talvez mensurar, para que a gente pudesse talvez ter o impacto que a gente consegue ter hoje com tecnologia. Então eu brinco sempre que eu comecei lá nos primórdios, né? Então eu comecei lá na Xerox. Então basicamente isso há quase 20 anos atrás, fazendo aquele trabalho, digamos ali, de prospecção de negócio, fazendo um trabalho de venda ali muito, de novo, analógica, mas ao mesmo tempo um trabalho muito pequeno, né? Talvez um trabalho com pouco impacto, né? Isso já em São Paulo, Luiz? Não. Na verdade eu comecei lá em Cuiabá, no Mato Grosso, que é de onde eu venho, né? E basicamente foi minha primeira experiência com vendas e também com tecnologia. Basicamente eu não conhecia muito, né, desse mercado e foi minha primeira experiência, digamos, onde eu consegui, digamos, não só um trabalho, mas também onde eu comecei a mergulhar no mundo de vendas e também no mundo de tecnologia, de conhecendo um pouquinho ali desses produtos. E o impacto cultural é bem grande, né? Sim. O modelo de relacionamento, network, prospecção que se tem nessa região centro-oeste, se for comparar com esse modelo aqui em São Paulo, é totalmente diferente. Lá o pessoal chega a dizer que os acordos é no fio do bigode, inclusive, sim, né? Mas a presença e o fechamento do negócio também é no aperto de mão. E quando você sai de Cuiabá, passa por essa experiência que é de porta a porta, modelo de prospecção tradicional, e vem assim para São Paulo. Me conta um pouquinho dessa virada de chave. É muito engraçado falar sobre isso, porque assim, na verdade, são dois modelos de negócio completamente diferentes, são duas realidades completamente diferentes. Quando a gente fala do mercado, por exemplo, de uma cidade menor, onde você tem muitas vezes menos oportunidades, por exemplo, né, você está falando de um trabalho de fato, de relacionamento, onde um trabalho que vai demandar muito mais, não só esse relacionamento, mas é muito mais, é uma proximidade diferente, né, do teu cliente. Talvez até uma questão de acesso, né, de não ter, talvez naquela época ainda, de não ter tanto acesso como a gente tem hoje. E aí, depois de alguns anos trabalhando nessa área, depois de mais ou menos uns 3 anos, quase 3 anos ali trabalhando, eu passo por uma transição e aí eu faço essa transição, digamos, ainda continuando vendendo produtos de tecnologia, mas aí eu tomo a decisão de vir para São Paulo, de mudar totalmente, digamos assim, de áreas e de possibilidades. E aí eu tomo a decisão de vir para cá na coragem, na loucura, de encarar isso de fato como uma transformação, de um processo de crescimento mesmo de carreira. E aí eu chego para trabalhar, obviamente, fazendo a mesma coisa, vendendo os mesmos produtos, mas basicamente numa realidade completamente diferente, com uma carteira de clientes diferentes, uma realidade de mensuração diferente, onde eu estava sendo medido de uma outra forma, para lidar com perfis de clientes diferentes, falar uma outra língua, né? Digamos, a maneira como eu estava acostumado a vender mudou-se completamente. Ainda era um trabalho, em alguns momentos, meio analógico, vamos dizer assim, mas aí eu passo a ter, digamos, acesso àquilo que talvez eu não tinha
trabalhando, por exemplo, no interior do Brasil. Né? Então eu passo a ser, por exemplo, mensurado por um CRM, eu passo a ter acesso, por exemplo, a uma carteira de clientes mais profissionalizada, um perfil de cliente mais corporativo, onde eu consigo talvez aprender toda essa mecânica, né? Ela muda nesse processo. Então a gente está falando ali de 2008, 2009. Então eu começo a entender que o mundo de vendas em tecnologia, ele passa a ser diferente para mim. Então eu começo a fazer as coisas de uma forma diferente. E qual foi o momento, assim, soco na cara, vamos dizer, assim, que te tirou do modo vendedor comum e te colocou numa trilha de alta performance? Muito legal. Olha, eu acho que eu posso te dizer assim, a Xerox para mim foi uma escola gigantesca do ponto de vista de vendas. Depois eu fui para a Telefônica também. As duas escolas ali para mim foram muito grandes. Mas eu acho que quando você vai vender para clientes enterprise, né, para clientes maiores, empresas, digamos assim, mais estruturadas, você começa a tomar vários murros na cara, né? De fato, literalmente. Você começa a lidar com pessoas diferentes, com ritmos diferentes, com mecânicas diferentes. Você aprende que é uma outra abordagem para que você possa não só ter o teu cliente ali, para que você possa fazer um trabalho de prospecção, de vendas, para que você possa se relacionar de uma forma diferente. Mas eu acho que o principal ponto, assim, digamos, o ponto da virada, ele foi começar a atender clientes corporativos ou enterprise, empresas que faturam acima de $1 bilhão, por exemplo, né, de revenue. Então, quando você olha para esse perfil de cliente, você tem o modelo de compras ou o modelo de relacionamento, ele é completamente diferente. Você vai ter outros interlocutores, você vai ter outras pessoas envolvidas no processo comercial. Então, isso muitas vezes acaba impactando a forma como você trabalha. Então, a primeira vez que eu tive isso foi ali por volta de 2011, mais ou menos 2010, 2011. Então já estava ali basicamente há uns 5, 6 anos trabalhando com vendas. Mas como eu disse, eu trabalhei com empresas menores, né, SMB, depois eu fui trabalhar com empresas de médio porte, que obviamente era uma característica completamente diferente do que é hoje, né? A gente não tinha as mesmas tecnologias. Eu não vendia, por exemplo, soluções de nuvem, soluções de dados, soluções de AI, como a gente tem hoje. A gente está falando de tecnologia. Na minha época, a gente está falando basicamente de impressora, copiadora, a gente está falando de conectividade, alguma coisa de rede e, obviamente, serviços, né, de implementação de projetos de tecnologia. Então, no meu caso, foi de fato uma barreira, assim. Eu tive que quebrar várias barreiras para que eu pudesse chegar onde eu tô hoje, né? E os canais de vendas também mudam. Em algum momento tivemos acesso a alguns canais de venda enquanto atuávamos em Cuiabá. Eu me familiarizo, né, com a sua história, porque eu também venho, né, dessa cidade. Eu acho interessante contar isso para os nossos ouvintes, porque muitos deles se sentiram inspirados, né? E histórias geram conexões. Então, muitas pessoas podem olhar para essa jornada e para essa história e falar, nossa, é possível realmente fazer uma virada de chave e, se você estiver disposto realmente a aprender e a errar e aprender de novo e repetir até conseguir fazer certo, você vai conseguir, assim como todos que querem muito conseguem, né? Como eu disse no início, o Luiz, ele atua hoje numa multinacional, que é a Google Cloud, e ele lidera as iniciativas de Data AI nessa empresa, né? Então, eu queria que você me contasse agora, Luiz, quando você chegou nessa empresa, eu acho que é a curiosidade, inclusive, de muitas pessoas, né? Como que é trabalhar numa multinacional como essa? Me diz você, quando você chegou nessa empresa, que realmente você pisou os pés, o que gritou nos seus ouvidos assim? Desenvolve-me agora. O que você poderia contar pra gente, pra matar essa curiosidade? Acho que vale a pena falar um pouquinho assim, né? Quando eu conecto um pouquinho da minha história, né? Das coisas que eu passei, de todas as oportunidades que eu tive antes. Acho que eu passei por 4 ou 5 empresas diferentes antes de chegar no Google, né? E o interessante desse processo é que, obviamente, você vai crescendo com o passar do tempo, você vai se desenvolvendo e você vai aprendendo a trabalhar de uma forma completamente diferente. Então, eu já trabalho com produtos de dados e AI, com soluções voltadas, por exemplo, para Data Analytics, há quase 10 anos agora.
agora, né? Então, trabalho com tecnologia há 18 anos, mas com quase 10 anos trabalhando com data e AI. E quando eu chego no Google, por exemplo, eu tô no Google há 4 anos agora, quando eu chego no Google, primeiro que eu me questiono muitas vezes, será que eu fui escolhido da forma correta? Será que eu sou mesmo a pessoa mais capacitada para essa cadeira, para essa posição, para fazer esse trabalho, para poder talvez não só desenvolver as iniciativas ali de data e AI, mas principalmente fazer o trabalho comercial, atendendo clientes enterprise. Então eu cheguei no Google em 2021, no meio da pandemia, um trabalho 100% remoto na ocasião, então era um desafio, eram vários desafios, digamos assim, juntos. E aí eu acho que um ponto bem legal dessa jornada, Ingrid, para compartilhar com você, é que eu vivi por alguns meses a síndrome do impostor. Será que eu sou mesmo esse cara capacitado? Será que eu tenho mesmo essa experiência, essa vivência, né? Será que eu posso contar uma história que faça com que eu seja capaz de vender os produtos do Google? Então isso foi um questionamento por muitos meses, né? E aí, quando eu chego no Google, eu percebi que obviamente eu tinha ali uma autonomia para poder aprender, para poder me desenvolver. Eu tive que quebrar algumas barreiras tecnicamente falando de aprender novos produtos. A gente está falando de um produto de primeiro nível, a gente está falando de um conjunto de produtos, um portfólio de produtos de primeiro nível. Então eu estava lidando com outro tipo de cliente, um cliente mais qualificado. Então antes, por exemplo, de vir para o Google, eu trabalhava já com projetos de tecnologia, tinha trabalhado com dados e AI também, obviamente, por isso que eu vim para o Google, né? Eu fui convidado para assumir essa posição, mas eu não tinha talvez o costume ou até mesmo o hábito de ter todo aquele trabalho que eu fazia gigantesco, por exemplo, que eu comecei a fazer no Google. Então eu tinha uma carteira de clientes, por exemplo, de mais ou menos 50 empresas enterprise, mas todas as empresas gigantescas, né? Empresas assim gigantescas, todas as empresas muito conhecidas no mercado. Então hoje, por exemplo, depois de 4 anos, hoje eu trabalho com produtos de data e AI, a gente está falando de mais ou menos 40 produtos hoje dentro do nosso stack ali, digamos, de tecnologia para dados. A gente está falando que depois de 4 anos eu estou basicamente hoje liderando essas iniciativas para o mundo de varejo e bens de consumo. A gente está falando dos principais varejistas do Brasil, a gente está falando das principais empresas de bens de consumo do Brasil, mas ao longo dessa jornada, lá no início, eu percebi que eu tinha que usar o que eu tinha de melhor, obviamente, então talvez os meus pontos fortes, entender quais eram algumas coisas que eu precisava melhorar de fato, ali os meus pontos fracos, principalmente tecnicamente, estudar produto, passei horas e horas ali estudando, me certificando, me qualificando para que eu pudesse ter a capacidade de poder vender e vender de uma forma natural, da mesma forma que eu fazia antes, obviamente na empresa anterior. Mas quando você chega numa empresa como o Google, digamos assim, a tua margem de erro ela é muito menor, você não pode errar muito. Se você errar, então assim, você tem que falhar e quando você falha, você tem que corrigir rapidamente e continuar, né? Eu sempre brinco assim, é como se estivesse voando o avião, quebrou a asa, você vai lá, conserta e continua voando, né? Sim. Então acho que esse é o processo. Então acho que no Google foi muito isso, eu tive que aprender muito rápido e quando eu falhava, eu tinha que corrigir e seguir o jogo, né? Acho que foi muito disso. Não, bacana. É muito bacana você comentar que você, como consultor, como vendedor, você precisou conhecer os produtos afinco da Google. Por quê? Como você mesmo disse, né? Para você conseguir vender de uma forma mais natural. Às vezes, muitos vendedores, eles ficam muito à mercê de técnicos e de pré-vendas e acabam, muitas vezes, não acreditando no produto porque não conheceu o produto a fundo. Sim. Hoje, todas as pessoas que são incluídos no processo de vendas, eles precisam conhecer o produto. E eles precisam acreditar naquilo que eles estão vendendo, naquilo que eles estão falando. É assim que eles vão conseguir, de fato, vender de uma forma natural. Sim, faz total sentido. Eu acho que o trabalho de prospecção, o trabalho de vendas, né, quanto mais você conhece com profundidade, é claro que no meu caso, por exemplo, eu não sou formado numa área de tecnologia, eu não sou um profissional técnico, eu vou até uma página 3, página 4, na página 5 eu já trago alguém comigo para me ajudar a fazer um trabalho de pré-vendas, mas assim, é óbvio que tem produtos também que eu navego melhor, tem produtos que eu consigo falar melhor. Eu vou te dar um exemplo, os produtos que eu vendo hoje, nos meus primeiros quase 2 anos, 3 anos de Google, eu tinha um produto que eu dominava muito, muito esse produto. E era um produto que ele tomava, digamos assim, muito do meu tempo para que eu pudesse vender esse produto no meu dia a dia. Ou seja, eu tinha muitos clientes que compravam esse produto. E eu me tornei especialista ao ponto de, muitas vezes, em algumas situações, dependendo do nível do cliente, de não precisar de um pré-vendas, né? Eu tinha segurança para poder falar
tudo e convencer o cliente a fazer o trabalho. E depois de quase 3 anos, esse produto ele deixou de fazer parte da minha carteira. E aí eu fui trabalhar com outros produtos que até então já estavam na minha carteira, mas eu, digamos, direcionei mais meu foco para esses outros produtos. E aí eu tenho, digamos, um outro ponto da virada dentro da minha estrutura, porque eu começo a ter que estudar mais outros produtos, porque eu não tinha mais, talvez, aquele produto que me consumia metade da minha agenda, por exemplo, de vendas, eu deixei de vender. E aí eu tenho que começar a estudar outros produtos, outras abordagens, que tipo de problema que ele resolve, quem é o interlocutor lá na conta, por exemplo, que vai ouvir sobre aquele produto, é um produto que vai me demandar mais tecnicamente. Então hoje, raramente eu consigo ainda, nesse momento, fazer 2 ou 3 agendas que eu não tenha, por exemplo, um pré-vendas comigo para me auxiliar nesse trabalho de navegar mais tecnicamente na conta, para prospectar. Então acho que o vendedor hoje, é claro que a gente tem toda uma estrutura, né? Você tem ali, às vezes, um SDR, um BDR, que tá fazendo, às vezes, um trabalho de uma campanha, tá prospectando, que já identificou muitas vezes os problemas de negócio que ele quer resolver, casos de uso que o teu produto pode endereçar. E muitas vezes, você tem várias pessoas atuando num mesmo projeto, numa mesma conta, até que você, de fato, faça a venda. Mas o meu papel enquanto, digamos assim, líder da iniciativa, líder do projeto, líder da conta daqueles produtos, eu preciso ter pelo menos um conhecimento de novo, página 2, página 3, página 4. Alguns eu consigo ir com mais profundidade, outros com menos, mas você precisa, não é só liderar o processo comercial, você precisa pelo menos saber que tipo de dor que você está resolvendo para o teu cliente, né? Independente se você é um SDR, se você é um BDR, se você é um pré-vendas, você precisa, obviamente, conhecer algumas lacunas ali que você vai resolver para você, obviamente, poder fazer aquilo dar certo. E aí a gente sai de uma prospecção porta a porta. Sim. E agora você vem comentar sobre o modelo comercial do século XXI, que você numa esteira de vendas, num processo de vendas de um cliente ou de um produto, você tem um LDR envolvido, que é a pessoa que qualifica a lista, você tem um BDR, que é a pessoa que vai falar no telefone com o lead, você tem o vendedor, você tem o SDR, você tem o pré-venda, você tem todos esses envolvidos, e como é importante que todos passam por essa trilha de conhecimento e aprendizado dessas verticais de venda de produto, porque cada vertical tem um perfil ideal de cliente, tem uma dor, tem uma necessidade, tem as objeções que você precisa conhecer quais são as objeções, e a hora que você realmente pega as dores e as características dessa vertical, você literalmente consegue conversar de uma forma natural com o cliente e consegue fazer as perguntas certas, Sim. desde que você conheça o produto, né? Sim. Só que tem um detalhe aqui que você trouxe, que muitas vezes a dificuldade que o empresário tem em encontrar exatamente essa pessoa, que é o perfil. Você entendeu que a área de vendas fechou o mês, começa tudo do zero. Sim, vendedor não tem passado, Vendedor não tem passado. Então, você sempre está começando do zero, você sempre tem que fazer de novo, e você sempre tem que fazer melhor, e você sempre tem que fazer mais. Sim. Porque a meta, ela é uma referência. Sim. Mas o que manda mesmo é o seu perfil. Sim. Então, se o seu perfil, se você tem um perfil de querer mais, de transformar e de ganhar velocidade no processo de vendas, você naturalmente, embora você tenha esse time para te apoiar, mas a independência vai te dar velocidade para você conseguir fechar esse negócio mais rápido, não é mesmo? Faz total sentido. Posso só contar uma história sobre isso? Claro. Quando eu cheguei no Google, né, como eu tava falando, eu cheguei no meio da pandemia, e eu lembro que no primeiro dia, o meu gerente, ele comentou comigo assim, ele falou assim, olha, eu queria que você desse uma olhada nesse material, eu queria que você desse uma olhada naquilo e tal, e aí eu meio que tava assim, sem nada para fazer, né? E esse sem nada para fazer, ele durou alguns dias, depois algumas semanas, e aí o meu diretor, né, ele pegou e virou pra mim e falou assim, olha, aproveita esse tempo que ninguém tá te procurando, ninguém vai te procurar porque você chegou agora, aproveita que você não tem nada na tua agenda e eu quero que você estude. E ele falou assim, sabe por quê? Porque daqui 3 meses, daqui 6 meses, você não vai ter tempo pra nada. A tua carteira de clientes, ela vai te consumir. E aí ele falou assim, olha, quanto mais você estudar, quanto mais você se preparar, mais fácil vai ficar para que você possa fazer esse trabalho. E aí foi
assim, esse é o conselho que eu dou para todo mundo que tá chegando, por exemplo, numa cadeira nova, né, numa posição nova, na área de vendas principalmente, para que você tenha esse tempo para estudar, para aprender, para se desenvolver sobre aqueles produtos, com quem que você vai falar, o perfil de pessoas que você vai falar na conta, né, um ponto sobre isso. Acho que isso é algo muito legal, por exemplo, da cultura do Google, né? Dificilmente você vai ver alguém que chega no primeiro dia e já vai ter, por exemplo, uma reunião formal com o cliente, ter que apresentar algo. Isso não acontece, é muito raro, né? Na verdade, é muito comum que você tenha um tempo ali de maturação, de estudo, de aprendizado, né? Então você acaba tendo ali várias horas que você vai dedicar para estudar, para participar de alguns cursos, para participar de algumas certificações, para que você possa ter, digamos assim, tempo para que você possa ganhar naturalidade no teu discurso, né? Então você não vai para frente do cliente perdido sem conhecer o produto. Isso não vai acontecer numa empresa. Não existe. Numa empresa, por exemplo. Se isso acontecer, tchau. Exato, Então assim, isso é muito legal numa empresa, por exemplo, como o Google, porque a gente tem esse tempo talvez aí para poder se desenvolver no paralelo. Depois de alguns dias, de algumas semanas, você começa a ter talvez algumas agendas, reunião com o cliente, mas ainda você vai, digamos, conciliando as agendas de treinamento, de curso, de processos que você precisa aprender e, ao mesmo tempo, vai ali fazendo talvez um papel de shadow, né? Você vai fazendo aquele papel de sombra ali de um outro vendedor, de uma outra pessoa e vai aprendendo. E aí, claro, que depois que você já ganha um pouco mais de vivência, naturalidade, aí você começa a fazer as coisas um pouco mais sozinhos, mas até lá, isso leva um tempo, né? Isso é uma característica também e uma técnica de um vendedor de alta performance. Sim, porque você, no começo, assim, as empresas que conhecem sobre a técnica, né, e sobre o onboarding ideal para um novo colaborador, um novo vendedor, é esse processo de conhecimento, de venda, de adaptação, né? Integração na empresa, quem faz o quê, as áreas. Depois, você não tem mais essa chance. Já era, no meu caso. E aí? Então... Mas você tem que estudar. Sim, esse é um ponto, assim, eu falando agora um pouco da minha estrutura hoje, né? A gente ainda tem bastante tempo para estudar, para se preparar, então acho que isso faz parte da nossa rotina. Dificilmente eu vou ter uma agenda hoje, uma semana que eu não tenha, por exemplo, algumas horas que eu não tenha que estudar e me preparar, e preparar uma apresentação, onde eu tenha que ter tempo para estudar determinados produtos, abordagens e coisas do tipo. É raro. Geralmente eu vou ter algumas horas para fazer isso por semana, né? E por que eu falo isso? Claro que tem semanas, às vezes, que vai ter, sei lá, um evento, ou uma semana que eu vou ter que viajar, uma semana que eu vou ter que, muitas vezes, me envolver em vários processos ou várias agendas que eu vou ficar com menos tempo para poder me preparar para uma determinada agenda, para uma determinada reunião. Mas, o que a gente tem, por exemplo, no Google, que é muito legal, é o poder de você criar ali alguns blocos, que a gente chama de focus time, que a gente cria ali alguns blocos de 2 horas, 3 horas, ou 2 ou 3 blocos desses por semana, aonde eu vou dedicar para estudar, para poder aprender, para poder fazer, por exemplo, às vezes um onboard numa ferramenta. Claro que às vezes alguns produtos eu consigo fazer já a toque de caixa, não preciso talvez desse tempo, mas eu ainda procuro ter esse tempo sempre que me demanda uma apresentação, vamos dizer assim, de risco, onde eu vou ter que me preparar melhor. Então eu sempre vou ter. Eu gosto muito de fazer isso, parece engraçado, mas eu funciono muito bem, por exemplo, sempre na adrenalina. Algumas horas antes, um dia antes, 2 dias antes. Eu gosto sempre de fazer isso à noite, por exemplo. Às vezes eu tenho uma reunião, sei lá, no outro dia, 9, 10 horas ou 2 horas da tarde, uma reunião importante que eu preciso apresentar algo. No dia anterior, eu pego ali depois das 5, 6 horas da tarde e eu vou me preparar 1, 2, 3 horas para aquela reunião do dia seguinte. Aí eu vou estudar o produto, eu vou estudar o que eu vou apresentar, as dores que eu quero endereçar. Então, esse trabalho não acaba no mundo de tecnologia, porque a gente tem novas tecnologias chegando todos os dias, principalmente agora com o advento de AI, né? A gente precisa estar, pelo menos, entendendo o que está acontecendo, as mudanças que estão chegando todos os dias, né? E você, eu tô aqui de frente, né, com o Luiz, que trabalha nessa multinacional, que é a Google, um vendedor de alta performance. Então, você, como vendedor de alta performance, você me disse aqui que você precisa fazer uma boa gestão do seu tempo. Sim, certo? Sem dúvida. Independentemente desses meses
é sazonal. Então, você tem um mês, que você tem um mês cheio, que você consegue dar atenção total aos seus clientes, às suas agendas. E tem aquele mês que você precisa, tem um evento, vai ficar uma semana fora. Quer dizer, um mês tem 4 semanas. Você já perdeu uma semana do seu tempo. Considerando que o início do mês é ruim para você fazer prospecção, você falar com o cliente, final do mês também é ruim, porque o pessoal tá em fechamento, tá em faturamento. Mas a única coisa que não muda é o número que você tem que bater no final do mês, não é verdade? No nosso caso, por exemplo, as nossas avaliações, as nossas cotas, metas, elas são trimestrais. Então, eu sou avaliado trimestralmente. O que é bom, que teoricamente me dá um pouco mais de tranquilidade de balancear uma agenda. Eu não fico sempre olhando o final de um mês, né? Eu sempre tenho uma linha de 3 meses. E aí, como você falou, eu atendo varejo. Então, o varejo, ele tem também ali o fechamento dele mensal, né? A meta que precisa ser cumprida. Então, muitas vezes, por exemplo, eu tô atendendo alguns clientes e ele não vai conseguir falar comigo, por exemplo, nos últimos 2, 3 dias úteis do mês. Não vai. Urgência, a sua prioridade, às vezes não é. A minha urgência não é a urgência dele. Assim, tem uma brincadeira que a gente brinca, assim, o pessoal do meu time fala assim, e aí, tá vendendo? Fala, não, pô, eu tô vendendo pra caramba, só falta combinar com o cliente. Entendeu? Então, assim, às vezes você não tá combinando com o cliente, você tá vendendo, mas ele não tá comprando, né? Então, assim, tem muito disso. No meu caso, como é trimestral, e aí, obviamente, eu tenho a soma ali dos 4 trimestres no final do dia pra dar um ano, é uma rotina e é uma dinâmica bastante diferente, mas todo dia é um dia diferente. Então, assim, hoje eu vou ter uma agenda para falar, por exemplo, com um diretor de dados para falar sobre um problema de negócio que ele tem, para apresentar alguns produtos, para fazer uma apresentação. E eu tenho isso hoje mesmo. Hoje à tarde eu tenho uma reunião para falar disso com o cliente. Mas, por exemplo, há 2 dias atrás, eu estava falando de uma POC, né? De uma prova de conceito, de umas ferramentas que a gente está utilizando para analisar dados de clientes, para ter uma visão 360, né? E é um cliente, por exemplo, do varejo de moda. E aí hoje, por exemplo, eu vou ter essa reunião também para falar com um cliente de varejo de moda, mas é para falar sobre problemas na parte de operação, de logística, que é completamente diferente. Então, se eu não tiver esse tempo para me preparar, se eu não tiver esse tempo, por exemplo, para estudar, como que eu falo, por exemplo, de dados de clientes de manhã e de logística à tarde, né? São ferramentas semelhantes, mas são a forma como você vai endereçar é completamente diferente. Então, são agendas distintas, eu tenho que me preparar, eu tenho que entender. Tem que fazer a gestão de tempo mesmo. E a gestão é organização. Exato, Tudo tem que ser muito bem organizado. É óbvio que eu costumo, por experiência também e por gestão de time, o que eu costumo passar é uma referência de como é que você pode se organizar para ligar, para fazer reunião, para estudar, para falar com o cliente. Mas é aquilo que você falou, você tem que se conhecer. Quanto mais você se conhece, melhor você produz, melhor a sua qualidade de esforço. Então, você disse que a sua produtividade às vezes é à noite, então às vezes é fora do horário de trabalho. Os vendedores que se conhecem muito bem têm essa característica de ser um vendedor de alta performance, né? Teve uma coisa que você falou que eu achei bem importante também. Na verdade, é uma pergunta, eu tenho uma dúvida aqui. Eu já sei, porque eu me conheço, eu sou assim. Mas você, como um vendedor de alta performance, que entende que a organização é importante para você cumprir os seus números, que a gestão de tempo é essencial para você cumprir os seus números, você faz isso no trabalho. E falando da sua parte pessoal, em casa, no seu dia a dia, você é uma pessoa também organizada? Muito legal você ter falado sobre isso, porque assim, na verdade, nos últimos anos eu me tornei uma pessoa extremamente organizada para poder gerenciar melhor o meu dia a dia, para poder ter, digamos, uma rotina, uma disciplina, para eu poder, de fato, ter alta performance em outras áreas da minha vida, vamos dizer assim. Então, assim, eu comecei a entender coisas que eu precisava fazer para que eu pudesse ficar bem, para poder trabalhar bem, vamos dizer assim também. Então não adianta você ter, digamos, sucesso no trabalho e fracassar do outro lado, né, na vida pessoal. Então acho que tem um aspecto aí muito importante de você conseguir gerenciar isso da melhor forma. Eu comecei a me organizar, por exemplo, fazendo gestão da minha agenda, as coisas que eu faço. Eu tive que aprender ou desenvolver, digamos, a habilidade de falar não para algumas coisas, né? Eu comecei a tirar coisas, compromissos, agendas, às vezes muitas coisas pessoais do meu dia a dia para que eu pudesse ter um pouco mais de tranquilidade, para poder ter tempo, seja para o trabalho, seja para a família, seja para os filhos, para a esposa e tal. Então isso tudo fez com que eu tivesse sim uma necessidade de gerenciar melhor meu tempo.
Mas isso mexe também com aspectos comportamentais, né? Que em casa, a família, né? Então você começa a gerenciar as coisas de uma forma diferente. De novo, né? Lá na pandemia, 5 anos atrás, a gente aprendeu a trabalhar dentro de casa. Então imagina, você com as crianças, você tem a rotina de leva pra escola, volta, faz isso. Criança te chamando o tempo todo, você conversando com o cliente. Exato, exatamente. Então eu tenho, por exemplo, um trabalho híbrido, eu vou pro escritório algumas vezes por semana, fico em casa. Então gerenciar também essa questão de gerenciar toda essa logística é um trabalho que exige sim organização. Você precisa. Então assim, preciso gerenciar tempo, rotina, quando que você começa, quando que você termina. O fato de você trabalhar em casa não significa que você tem que trabalhar até mais tarde ou até muito tarde da noite. Não, isso não significa isso. Ou que você tenha a tranquilidade de parar de trabalhar para fazer alguma outra coisa pessoal. Sim. Então tem toda uma questão de disciplina também, de rotina que você tem que estabelecer. Eu estabeleci alguns horários, algumas métricas, alguns, digamos assim, indicadores para mim que funcionam muito bem. Então são horários que eu sei que são horários de fazer reunião, horários de preparação, horários de estudo, horário que eu vou pingar ali talvez alguns colegas para poder fazer algum follow-up de alguma situação. Eu tenho alguns blocos, hoje eu não tenho mais medo, é engraçado, né? Depois de muitos anos trabalhando com vendas e trabalhando, digamos, ali num ambiente de alta performance, eu não tenho mais medo de ter agenda vazia. É importante você ter agenda vazia, porque muitas vezes você vai ter momentos de uma emergência, você vai ter uma urgência com o cliente, você pode ter uma reunião que pode aparecer de última hora e você tem que ter um tempo para se preparar. Sim. Então ter 1, 2, 3 horários vagos, tá tudo bem, é saudável você ter esses horários para você poder fazer outras coisas. E os compromissos sociais também ficam na agenda. Sim, então, exato. Eu coloco tudo. Eu coloco médico, eu coloco ida para viajar, horário de deslocamento, eu coloco tudo na minha agenda, né, para eu poder saber que aquilo ali vai consumir um tempo da minha agenda. Então assim, eu venho para cá, eu sei que vai me demandar 30 minutos, eu coloco lá horário de deslocamento, porque eu sei que aquele horário não pode ter reunião, né, porque assim, imagina se eu tiver uma reunião, às vezes acontece de ter que estar dirigindo, de ter que entrar em alguma coisa, eu planejo para que isso não aconteça. A gestão de tempo é extremamente importante. As pessoas, elas começam a entender isso. Primeiro, eu tenho um perfil que eu começo na emergência também, não tenho o que fazer. Eu acho que isso é meio que um perfil de vendedor, né? Começa na emergência, não, tem que organizar, se não organizar vai dar ruim. Sim. Então você se organiza. Mas daqui a pouco, você começa a perceber, depois que você experimenta, o benefício disso. Sim. Hoje, com qualquer pessoa que eu falo ou eu converso, eu analiso o comportamento dela muito mais do que as palavras. Sim. Como é a organização do carro dessa pessoa, como que é a rotina, a vida dessa pessoa, porque isso fala muito sobre o comportamento dela no trabalho. Se você é muito bom num pilar da sua vida, num pilar exato, eu sou muito boa em prospecção. Se você conseguir aplicar essa mesma metodologia em outros pilares da sua vida, vai funcionar, porque a técnica é a mesma. Então a organização, ela é boa para todos os pilares da sua vida. Sim. Não só para o trabalho. Às vezes as pessoas, elas separam isso, mas uma coisa tá literalmente ligada com a outra. Sim. E as pessoas, elas contam a história, quando elas vão contar histórias, elas não contam história só do trabalho, elas contam da vida, né? Sim. Tem uma jornada que não separa o profissional do pessoal, até porque o nosso profissional, a gente vive muito mais do que o nosso pessoal, né? Todos os dias. Não, mas muito bacana. Então, o segredo não contado. Se você tivesse que ensinar hoje, Luiz, um estagiário, qual técnica de prospecção ninja que ninguém te contou no começo, né? Que você levaria para esse estagiário? Olha, muito, muito pertinente. Eu já tive algumas oportunidades recentes, talvez outras mais recentes, outras não tanto, de fazer esse trabalho, né? De treinar, às vezes, uma pessoa que tá chegando agora na área de vendas, que realmente nunca tinha tido oportunidade de trabalhar, às vezes, como SDR, BDR, enfim, ou até mesmo um estagiário, né? Mas eu acho que tem 2 pontos aqui que são muito importantes desse trabalho de prospecção. Eu sempre digo, e é uma coisa que eu aprendi muito, que quem faz pergunta domina. Então, acho que você precisa aprender a fazer perguntas. Você não pode ter medo de fazer perguntas, né? E aí eu acho que tem uma outra ponta que aí eu ia comentar, que é da escuta ativa, de tentar entender o que aquela pessoa está falando, entender ali os pormenores,
Não tenha medo de fazer uma pergunta sequencial. Fez uma pergunta, a pessoa respondeu, tá respondendo. Ah, mas e esse ponto aqui que você tá comentando? Isso aqui tá conectado com isso aí, outro ponto? Isso aqui, se isso aqui acontecer, vai acontecer dessa forma? E aí você tentar entender de fato. E aí, de novo, praticar a escuta ativa. Maravilhoso, né? Ou seja, a pergunta certa, perguntou, Sim. silêncio, Sim, ouve. Ouve, exato. E aí, não ter medo de fazer as perguntas. Não ter medo de qualificar para que você possa saber exatamente na hora que você voltar, digamos, com a solução proposta, ou para você poder vender algo, você sabe que aquilo que você está trazendo tá alinhado com aquilo que você ouviu. Maravilhoso. É isso mesmo. Assim, o que me deixa, digamos assim, vou usar o termo, talvez o termo emputecido, é que muitas vezes a gente tá propondo algo que não tá alinhado à necessidade do cliente, ou que às vezes a gente não ouviu de fato aquilo que ele nos disse, e simplesmente porque a gente deixou passar essa oportunidade. Imagine uma agenda como a sua, com uma oportunidade agendada sem a dor alinhada. Sem alinhar, não faz sentido. Ou fazer ele repetir 2, 3 vezes a mesma coisa, porque na primeira você não estava tão presente, ou porque você talvez não trouxe a pessoa certa para que pudesse discutir com ele tecnicamente. Então, assim, as pessoas hoje têm pouco tempo livre, e a gente tem que usar isso da melhor forma. A gente não pode queimar, né, esses bilhetes premiados, vamos dizer assim, de ter um slot de uma agenda, às vezes de um C-level, de um diretor. Ou de alguém que parou o momento ali do seu dia para te ouvir, para atender aquela ligação. Hoje é muito comum, por exemplo, né, eu tinha uma SDR que trabalhava comigo, alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, que assim, ela tinha uma habilidade, assim, fantástica de trabalhar com todas as ferramentas, né? E-mail, telefone, WhatsApp, LinkedIn, de poder mandar mensagem e tal. E na hora que a gente ia fazer, digamos assim, buscar as informações de qualificação para que a gente pudesse, digamos, preparar a agenda, ela pegava todos os recursos, todas as informações, e ela conseguia fazer assim, eu ouvi disso. Na primeira vez que eu falei, eu ouvi isso, por telefone eu ouvi isso aqui, por mensagem a pessoa me falou tal coisa. E a gente sabia exatamente onde que a gente estava, o histórico, né, daquelas atividades. Então, assim, você não pode perder essas oportunidades. E assim, o cara às vezes não tem tempo para falar por telefone, mas ele te mandou um áudio. Ouve aquele áudio 2, 3 vezes se for necessário, não tem problema. Mas não perde a oportunidade de endereçar a dor que ele compartilhou contigo. E um briefing alinhado para o vendedor. E é isso, o acompanhamento de toda as atividades feitas. O histórico disso que você já fez naquele lead, naquela pessoa. Você não tem só o briefing para se preparar, mas você tem qual é o canal que o cliente responde mais. Sim. Então você tem algumas estratégias que você, como um pensante ali, um estrategista de venda, você pode também desenhar outros caminhos para poder qualificar aquele cliente. Quer ver uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, assim, quem trabalha com B2C vai vender para mim. Não me liguem. Eu sou essa pessoa. Não me liga, eu não falo no telefone com ninguém. Raramente eu vou falar no telefone com alguém. Se você quer falar comigo, primeiro me manda uma mensagem, pergunta se eu posso falar, agenda comigo e aí eu vou te dar um pouco de atenção. O ponto é que quando a gente entende como que o cliente funciona, como que ele funciona melhor, mais fácil fica pra gente poder vender algo pra ele. Então acho que esse é um ponto que, assim, de novo, domina quem faz pergunta. Exato. Se você perguntar como que ele funciona melhor, você vai ter resposta, simples assim. Maravilhoso. Concordo 100% com você. Tem que ser lembrado ao SDR ou BDR, porque muitas vezes você se depara com esse medo. Sim. Ele justifica dizendo que o cliente não tem paciência ou tempo de ficar ouvindo todas as perguntas, mas na verdade é a pessoa que tá com medo de fazer as perguntas. O canal que você tá usando não é o canal adequado. Exatamente. O canal que você tá usando para falar com o cliente não tá o adequado. Exato. Perfeito. Agora, erro que sangra pipeline. Qual vacilo você ainda vê o SDR ou o BDR cometendo que drena energia e não gera reunião qualificada? Acho que você fez um comentário sobre isso. Sem dúvida. Eu acho que hoje o que drena mais são erros de qualificação clássicos, de você saber quem decide no processo de vendas, de você saber se o cliente tem um budget, por exemplo, ali disponível para fazer aquele projeto, de você saber a necessidade dele, se ela tá alinhada com a timeline que muitas vezes você quer fechar aquele projeto, se a necessidade dele é uma necessidade mais urgente
urgente ou menos urgente. Então eu tava te falando que eu, por exemplo, sou medido por trimestre. Se eu tô dizendo que eu quero vender um projeto ao final desse trimestre ou do próximo trimestre, isso está combinado com o cliente, e isso muitas vezes drena muito tempo meu como vendedor, ou do meu time, por exemplo, ou obviamente do cliente, porque para ele tá falando assim, eu tô aqui ouvindo alguém aqui que tá me falando sobre uma solução, sobre uma ferramenta, sobre uma tecnologia, mas na verdade eu só vou ter dinheiro e tempo e vontade de comprar isso daqui a 1 ano. Mas você tá na expectativa de vender aquilo para daqui 2 meses. E por falar nisso, data AI, né? Se você não se você tem uma informação que ela não é fiel, você tá perdendo tempo. Simples assim, então. Dinheiro. Eu acho que isso drena muita energia nossa do dia a dia por você não ter essas informações alinhadas. Então acho que o vendedor, quando ele é bom, ele já alinha isso desde o início. Qual que é a expectativa do cliente em todos os aspectos? A dor, como que você resolve, como que você vai resolver aquilo, quem que decide aquilo, como que é o processo de compras, se aquilo ali vai levar algumas semanas para que aquilo ali seja aprovado, se tem outras pessoas que passam pelo processo de decisão. Você tem que conectar com as outras pessoas. Exatamente. Então, tem um cadastro para fazer. Se, por exemplo, eu tenho que falar só com a área de negócio, eu tenho que envolver o time de tecnologia, eu tenho que envolver o time de segurança para validar a parte de governança. É um sniper, né, exatamente, gente? O SDR é um sniper. Exatamente. Tem que ser e não tem que ter medo, não. Exato. Agora eu vou fazer um quebra-gelo com você. Tá bom. Desenha pra gente um roteiro da tua abordagem, de uma abordagem fria. Tá. Você pode, como você, por exemplo, personaliza em 30 segundos, sem virar escravo do research eterno. Tá. Hoje, sendo muito transparente contigo, eu faço pouquíssimas abordagens frias, nunca faço, na verdade, assim. Hoje tem todo um trabalho forte de qualificação, de lead, de oportunidades. Eu trabalho muito com contas que eu já conheço, tenho relacionamento. Mas assim, se eu entendi bem a tua pergunta, eu diria assim, se você tem 30 segundos para falar de algo, de um produto, para vender algo pro teu cliente, seja uma pessoa que você já conhece, seja uma pessoa que você não conhece, que seja a primeira vez que você vai falar com ele, talvez um pitch elevator de 30 segundos, eu diria o seguinte: fala por 5, 10 segundos daquilo que você faz, o tipo de solução que você tá proposto a vender, endereça o que você imagina, o que você já sabe que ele tenha de dor nos próximos 10 segundos, sabendo que você já ouviu, já sabe o que ele tá fazendo, e os próximos 10 segundos você conecta a sua solução com os problemas que ele tem. Então são 30 segundos para que você possa falar razoavelmente sobre você, o tipo de solução que você vende, 10 segundos para validar aquilo que você já ouviu dele, as dores que ele tem, e depois você conecta o problema dele com as suas soluções. E aí, teoricamente, você está interessando. E eu fecharia com uma pergunta: como que a gente pode dar sequência nisso? Se isso aqui realmente faz sentido para você? Como que a gente pode dar sequência uma apresentação, uma reunião mais estratégica, conectar outras pessoas? Já marca um compromisso para os próximos passos, mas mais importante que marcar um compromisso é gerar um senso de responsabilidade no cliente. Exatamente, para que ele saiba que ele tem um compromisso com você. Tipo assim, olha, eu vou trazer todo o meu time técnico para conversar com você. Aqui para conversar contigo. Tô vindo 10 pessoas. Mesmo que ele não tenha nada para falar com você, mesmo que ele tenha desistido, ele vai falar o seguinte: não, vou ter que conversar com esse cara porque você mexe com o valor da pessoa. Exato, você tá mostrando para ele que você tá não só gastando o seu tempo, mas que você tá investindo de fato para construir algo para ele, entendeu? Então ele tem que valorizar isso também, né? Perfeito. E que as perguntas certas que tem que ser feitas é exatamente por isso. Você quer? Tá no momento? Sim. Quer continuar? Sem dúvida. Se você não tiver, tá tudo bem também. Ingrid, não é bem isso é ótimo, esse é um ponto assim que eu adoro. Não tenha medo de abandonar o cliente errado. Não tenha medo. Se o cara não tá preparado para comprar agora, o cara não quer. Tá tudo bem. Concordo. Vai pro próximo, procura o próximo. Gasta a sua energia com o que de fato vai te trazer alguma coisa. Procurar diamante não Exato, é fácil. Não é fácil. É difícil mesmo, né? Aliás, me conta uma coisa que é fácil de fazer. Em vendas, raramente. Talvez sair da cama seja mais fácil. Não tem. Agora, vamos lá. Enterprise versus pequenas e médias empresas. Quando a conta é de bilhões, muda o script ou muda só o compasso? Dá um exemplo aí pra gente. Muda os dois. Muda o script, muda o compasso. São realidades completamente diferentes, times completamente diferentes. Você vai ter que falar com 10, 15, 20 pessoas diferentes quando você tá numa conta enterprise, quando você tá num deal enterprise. Quando você tá numa empresa menor, num deal menor, você tem uma outra realidade. Você tem 1, 2, 3 pessoas. Em 1 ou 2 reuniões, às vezes você consegue fechar um negócio relativamente grande, às vezes. Então, acho que são
muda completamente o jogo. Eu tenho muita experiência no Enterprise hoje, muito mais do que talvez até lá atrás, os primórdios, quando eu comecei. Então, eu diria que hoje, se você quer jogar o jogo do Enterprise, do Big Deal, eu digo que eu tô no meio ainda. Eu nem digo que eu sou o cara que talvez tô vendendo lá os mega deals, né? Sim. Então, assim, acho que são jogos completamente diferentes. Eu sempre gosto de comparar com níveis de Premier League, La Liga. Eu vou colocar isso, acho que são ligas diferentes. E uma observação bacana, assim, os SDRs, né, alguns vendedores têm medo de falar com os CEOs. Eles olham e falam, esse cara é muito ocupado, não vai querer falar comigo. Mas eu percebo que muitas vezes eles são os mais receptivos do que os outros especialistas do time. Sim. É impressionante essa percepção. Então, não tenha medo de falar com o CEO. Se você tá com o pitch correto para falar com o CEO, vai em frente, né? Bom, bacana. O lead mordeu a isca. Agora é hora de manter o bicho no anzol até o fechamento. Bom, mas brincadeiras à parte, agora a gente vai partir um pouco para o processo de pipeline, execução e fechamento, tá? Então, check-up de pipeline. Quais 3 indicadores fazem você dormir tranquilo ou acender a luz vermelha? A qualidade do teu pipeline, né? A quantidade, geralmente pelo menos ali, se você tem um número, obviamente, que você precisa fechar num trimestre, você tem que ter pelo menos 2, 3 vezes aquela quantidade de deals, de oportunidades de projeto para você poder chegar no número. Então esse tem sido um desafio, acho que é uma coisa que me tira muito sono, né? Então assim, de ter que aumentar muito a qualidade do meu pipeline, melhorar bastante para que a gente tenha um desafio, obviamente, grande de número. Então isso é cada vez mais difícil nos dias de hoje, economicamente falando, não é tão fácil vender deals enterprise. Então a gente sabe que a característica de deal enterprise leva muitas vezes uma média de 6 a 12 meses, né? Na média. Então não é tão simples. Então isso é uma coisa que me tira bastante o sono. E o que me acende, obviamente, o alerta vermelho tá distante do 100%, né? Distante da meta. Então, assim, se eu tenho ali um número para fazer e eu não tenho nem pelo menos uma vez o número em pipeline, putz, aí isso realmente drena minha energia, drena meu foco, me faz ficar vendo coisas que eu não deveria, que é talvez prospectar mais e tal, que eu não gostaria de perder tempo. Aí você vai pra operação que nem Exatamente. Então isso acaba... Que você tem que dominar, inclusive, né? O vendedor tem que dominar as outras áreas da venda, porque se for necessário você você tem que fazer. Até porque se você não cumprir com o seu resultado, não são os outros que vão levar a culpa, né? Normalmente vai ser você. E controle de ciclos longos, né? Nesse jogo de vendas, nessa maratona de vendas, digamos assim, como você evita que o deal esfrie? Sem dúvida, você tem que ter ali um touch point com o cliente quase que semanal, pelo menos uma vez a cada uma semana, a cada 2 semanas, dependendo da situação. Às vezes tem um passo para o outro, de um step, né? O momento que você está agora para um próximo passo vai demandar uns dias a mais. Então, às vezes, de ter um contato na próxima semana vai demandar 15 dias de espaço para construir um projeto, para avaliar melhor os números, para validar budget, né? Então, assim, se não tiver um próximo passo estabelecido, se não tiver esse touch point semanal ali, essa cadência, você precisa ter cadência. Então, assim, deal longo, deal grande, sem cadência, dificilmente você vai conseguir sair do outro lado. E identificar o interesse também, né, do cliente. Validando o interesse sempre. Exato, porque, na verdade, eu gosto muito desse comprometimento, dessa identificação do compromisso, porque acontece algumas vezes, são raras às vezes, porque diamante é raro, mas são raros, mas quando acontece é fantástico, a chance de virar negócio é muito grande, mas o cliente que está interessado, ele não comprou, ele está no processo ainda de conhecer. Ele vira, simplesmente pede, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um checkpoint quinzenal. Sim. Você me traz a cada produto, você me traz uma apresentação, eu vou trazer a pessoa especializada no assunto e a gente vai desenvolvendo aqui. Faz sentido. Identificou o projeto, é outro checkpoint para falar só sobre esse projeto até a elaboração da proposta, alinhamento de escopo técnico, né, negociação e fechamento, contrato, assinatura e tudo mais. Então esse é o comprometimento do cliente com você. E aí, o marketing mais vendas? Casamento ou divórcio? Casamento. Conta um caso aí em que a ação de marketing que virou a mesa de um deal. Eu tenho algumas... A gente criou uma oferta, que é uma oferta de enablement, que é de treinamento, onde a gente começou a pegar os clientes e entender o nível de conhecimento que ele tinha. E a gente começou a fazer treinamentos, assim, barulhentos no mercado, para que isso pudesse ser um atrativo para outros clientes que estavam consumindo pouco os nossos produtos de nuvem, por exemplo,
exemplo, de dados. E isso fez com que outros clientes tivessem interesse, isso virou uma campanha, e quando eu vi, eu estava com 50 clientes fazendo a mesma campanha, participando disso, e isso virou, de fato, assim, aumentou bastante o número de deals em relação a esses projetos. Funciona, acredita, né? E na parte de liderança, né, e visão de futuro, gestor versus líder. Na prática, o que separa quem entrega a meta de quem só checa o CRM? Eu acredito que o conjunto, a liderança hoje, né, de você liderar deals, liderar projetos, iniciativas, pessoas, times, eles são vários fatores, né? Então, assim, acho que você precisa ter uma visão do todo, uma visão holística. Só checar CRM, olhar a qualidade e achar que tá tudo certo, não. Tem uma questão comportamental por trás, tem uma questão de olhar, entender o que tá acontecendo, validar. Então, acho que tudo isso é muito importante. Então, não é só checkbox, né? Acho que é isso. Agora, a pergunta que não quer calar, falando em dados, em IA, vamos lá. Os skills aí, né? Entre 2025 e 2028. Dados, IA, soft skills. Coloca aí na balança. O que pesa mais? O que pesa mais para quem quer continuar no topo nos próximos anos e por quê? Diria que a principal habilidade dos próximos anos para quem quer trabalhar com dados, com inteligência artificial, com tecnologia, sem dúvida é curiosidade. Você não pode parar de aprender nunca, você vai ter que ser assim tem que dormir, acordar estudando, aprendendo. Acho que a principal habilidade, comunicação, acho que não deixa de ser algo importante. Você vai precisar se comunicar bem, aprender e dominar isso para que você possa estudar, aprender e se comunicar. Então acho que é uma coisa que eu sempre digo que acho que é uma soft skill que ela nunca vai sair de moda, né? Mas eu acho que a principal habilidade que eu diria é não deixe de ter curiosidade, é um lifelong learning o tempo inteiro. Então, acho assim, é aprender pra vida. O tempo inteiro, aquela cabeça de principiante. Não posso deixar de aprender hoje. Algo novo, um produto novo, uma solução nova, um entregável novo. Acho que esse é o ponto. Perfeito. Obrigada, Luiz. Sensacional. Obrigado vocês, pelo convite. Que entrevista rica, né? Cheia de experiência, histórias reais. Espero que realmente as pessoas aproveitem esse conteúdo. O conteúdo está disponível, é gratuito. Aproveite mesmo. Luiz, deixa aqui pra gente. Claro. É que o pessoal te encontra para ouvir sua história mais de perto? Eu tô no LinkedIn, eu compartilho muita coisa por lá, então fica à vontade, só me procurar lá, Luiz Henrique Santana. Geralmente, 1, 2, 3 vezes por semana eu tô publicando muita coisa lá, então super à disposição aí pra trocar ideia, pra conversar, enfim, pra aprender junto. Tá aí o contato do Luiz, aproveitem, converse com ele. A gente tem que se aproximar de pessoas assim, ó, que tem realmente uma jornada incrível e que pode nos ensinar muita coisa. Gente, obrigada. Fiquem com esse podcast, esse conteúdo maravilhoso e até a próxima.